Fala galera, sejam bem-vindos ao Artejus. Está começando o segundo episódio da Lei 11.101, que trata sobre a falência. E hoje nós vamos dos artigos 7º-A até o artigo 18. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos lá. Artigo 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, o inciso 13 do caput e no parágrafo 1º do artigo 99 desta lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada fazenda pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se fazenda pública credora aquela que conste da relação do edital previsto no parágrafo 1º do artigo 99 desta lei, ou que, após a intimação prevista no inciso 13 do caput do artigo 99 desta lei, alegue nos autos, no prazo de 15 dias, possuir crédito contra o falido. Parágrafo 2º. Os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo, inciso 1. O falido, os demais credores e o administrador judicial disporão do prazo de 15 dias para manifestar objeções, limitadamente, sobre os cálculos e a classificação para os fins dessa lei. Inciso 2. A Fazenda Pública, ultrapassado o prazo de que trata o inciso 1 deste parágrafo, será intimada para prestar, no prazo de 10 dias, eventuais esclarecimentos a respeito das manifestações previstas no referido inciso. Inciso 3. Os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento definitivo, quando rejeitados os argumentos apresentados de acordo com o inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. Os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro geral de credores, observada a sua classificação. Inciso 5. O juiz, anteriormente à homologação do quadro geral de credores, concederá prazo comum de 10 dias para que o administrador judicial e a fazenda pública titular do crédito, objeto de reserva, manifestem-se sobre a situação atual dos créditos e, ao final do referido prazo, decidirá acerca da necessidade de mantê-la. Parágrafo 4º. Com relação à aplicação do disposto nesse artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos para os fins do disposto nesta lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização do ativo e o pagamento aos credores, competirá ao juízo falimentar. Inciso 2. A decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 9º desta lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal. Inciso 3. A ressalva prevista no artigo 76 desta lei, ainda que o crédito reconhecido não esteja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á no que couber ao disposto no inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. O administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez de que trata o artigo 3º da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 deste parágrafo. Inciso 5. As execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis. Inciso 6. A restituição em dinheiro e a compensação serão preservadas nos termos dos artigos 86 e 122 desta lei. E, inciso 7. O disposto no artigo 10 desta lei será aplicado, no que couber, aos créditos retardatários. Parágrafo 5º. Na hipótese de não apresentação da relação referida no caput deste artigo no prazo nele estipulado, o incidente será arquivado e a fazenda pública credora poderá requerer o desarquivamento, observado, no que couber, o disposto no artigo 10 desta lei.
Parágrafo 6º. As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem no disposto nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos créditos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Parágrafo 8º. Não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente de que trata este artigo. Artigo 8º. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Artigo 9º. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei deverá conter: inciso 1. O nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo. Inciso 2. O valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Inciso 3. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Inciso 4. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. Inciso 5. A especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas, se estiverem juntados em outro processo. Artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 1º. Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização de Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. Parágrafo 3º. Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação de seu crédito. Parágrafo 5º. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 desta lei. Parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitarem o seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Parágrafo 7º. O quadro geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento de sua formação. Parágrafo 8º. As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para satisfação do crédito discutido. Parágrafo 9º. A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial, como ações autônomas e observarão o rito comum. Parágrafo 10º. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver,
serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 dias. Parágrafo único. Fim do prazo a que se refere o caput deste artigo. O administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros locais e demais documentos do devedor acerca do crédito constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiveram impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Artigo 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro geral de credores, a relação dos credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º, ressalvado o disposto no artigo 7º-A desta lei. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz que, inciso 1, determinará a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Inciso 2. Julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e a classificação. Inciso 3. Fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá sobre as questões processuais pendentes. Inciso 4. Determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Artigo 16. Para fins de rateio na falência, deverá ser formado quadro geral de credores, composto pelos créditos não impugnados constantes do edital de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto no artigo 8º desta lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. Parágrafo 1º. As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte em controvérsia. Parágrafo 2º. Ainda que o quadro geral de credores não esteja formado, o rateio de pagamentos na falência poderá ser realizado desde que a classe de credores a ser satisfeita já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no prazo previsto no artigo 8º desta lei, ressalvada a reserva de créditos controvertidos em função de habilitações retardatárias de crédito distribuídas até então e ainda não julgadas. Artigo 17. Na decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores, para fins de exercício do direito de voto em Assembleia Geral. Artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Será juntado aos autos e publicado no órgão oficial no prazo de 5 dias, contado da data da sentença que houver julgado impugnações. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. E hoje nós somos dos artigos 7º-A até o artigo 18. Se você chegou até aqui, curte esse episódio, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!